Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui pro canal. Para quem é novo e não me conhece, prazer, me chamo Eunice Paulo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tá começando mais um vídeo de decoração de bolo para vocês que eu fiz com muito carinho. Então este bolo aqui é um bolo de andar, gente, como vocês podem ver. Primeiramente fui fazendo aí a marcação, dali fui colocando os canos de sustentação. É muito importante colocarmos esses canos para poder aguentar o peso do bolo que virá em cima. Então, existem vários tipos de canos de sustentação, né? Tem esses de pega balão, tem aqueles que vendem nas lojas de materiais de construção. Então, aqueles ali são um pouco mais fortes em relação a estes, mas se não quiseres ou não encontrares, ou se estiver muito caro, podes muito bem comprar este aqui, porque esse aqui tá bem baratinho. Aqui na minha cidade tá 20 meticais, 1 metro, eu acho que vem 1 metro, sim. 1 metro dá 20 meticais, então é bem baratinho. Eu vou colocando muito bem ali na parte de cima, onde vem o próximo bolo, para poder aguentar, né, o peso do próximo bolo. Então, de seguida, fui colocando ali o meu creme de chocolate, porque este bolo ia ser todo de chocolate. A cliente pediu assim, e sendo assim o bolo sai um pouco mais caro, né? Adiciona-se aí um valor adicionado, porque o bolo era todo de chocolate, a decoração era todo de chocolate. Então, ali estou a usar o creme mesmo, que sempre uso, que é o chantilly. Só que no chantilly adicionei cacau e um pouco de blackjack para ficar assim. Dali, como o dia estava muito quente, nem precisei hidratar, gente. Ele simplesmente, depois de bater, eu deixei assim por um tempo, né? Estava ali a fazer outras coisas, deixei por um tempo. Depois só vim, comecei a mexer muito bem com a espátula mesmo. Depois ficou assim bem lisinho. Dali fui aplicando no bolo, coloquei na parte lateral do bolo e depois coloquei também na parte do topo, alisei, depois vim alisando também a lateral do bolo, né? Assim, este vídeo aqui eu não acelerei muito, acelerei apenas 2 vezes para vocês poderem ver bem e para vocês poderem aprender, né, a decorar um bolo de andar. Para quem tem preguiça ou para quem tem receio de decorar um bolo de andar, assistindo esse vídeo vai ter mais confiança em decorar um bolo de andar, porque não é nada difícil, gente. É só você estruturar bem o seu bolo e, além de estruturar bem o seu bolo, ter muita paciência, porque não vai decorar somente um bolo e depois já acabou. Tens que fazer ali o guindaste, tens que colocar os canos, tens que decorar o primeiro bolo, depois vem o segundo e tudo mais. Então, é necessário paciência e também calma. Faz as coisas, mas calma. Tipo, assim, não em cima da hora. Para fazer as coisas assim com antecipação, faz a tempo, sabendo que o bolo será entregue às 10 horas ou às 12, decora o bolo às 8 ou às 10, assim, 2 horas antes da entrega, melhor será, porque ali vais decorar o bolo com muita calma. O bolo também terá o tempo suficiente para poder descansar na geleira depois da decoração. Então, isso é muito bom. Nem sempre, né, sai assim, tipo, nem sempre vais ter esse todo o tempo, né? Às vezes acontece muita coisa, ou a corte de energia e tudo mais, mas quando tiver tudo bem, faça a decoração com antecipação, tá bem? Porque é muita responsabilidade pegar uma encomenda de bolo de andar, gente. Para quem já habituou a pegar encomendas de bolo de andar, eu respeito muito bem. Tem pessoas que decoram o bolo assim de boa, tipo, fazem as coisas assim de boa. Mas para quem é novo, gente, é uma grande responsabilidade pegar bolos de andar. Eu, por exemplo, já fiz vários bolos de andar que podem chegar a 20, né? Bolos de andar, alguns, ou a maioria, bem dizer,
Eu fiz lá naquela época em que eu não gravava aqui pro canal e também o telefone foi roubo, por isso que todas as fotos ficaram lá, mas já fiz uns 20, 30 bolos de andar. Claro que agora estou mais especializada, né? Estou mais assim, com noção do que eu estou a fazer, do que eu não posso fazer, porque senão vou cometer um erro e tudo mais. Mas eu já fiz vários bolos de andar, alguns saíram tortos, alguns rachavam e é uma responsabilidade mesmo, por isso que nós temos que acertar o preparo da massa, temos que fazer uma massa estruturada e tudo mais por aí. Então, depois de decorar aquele bolo de tamanho 23, que é o bolo de baixo, fui fazer o meu guindaste caseiro. Na verdade, eu já havia feito o guindaste caseiro para simplesmente, quando eu terminasse de decorar o bolo de tamanho 23, eu pegasse este bolo, colocasse aí no guindaste dali, decorasse para não ter que demorar, né? Porque também o chantilly, depois de ser hidratado, não pode ficar muito tempo assim sem ser trabalhado, tá bem? Porque, não sei, eu sinto assim mesmo. Eu gosto de hidratar o chantilly, se tiver geleira, coloca na geleira ou no congelador, não tem problemas. Eu trabalhei por muito tempo com congelador, então, para quem tiver congelador, não tem problema. Uma confeiteira pode muito bem trabalhar com congelador somente ou com geleira somente, tá bem? Não tem problemas, então. Eu gosto de hidratar o chantilly dali, não ficar muito tempo na espera, depois começar a trabalhar com o próprio chantilly. Então, decorei aqui esse bolo da mesma forma como decorei o bolo de baixo, porque ia vir a mesma textura, a mesma espátula de textura que eu usei no bolo de baixo, ia vir também neste bolo aqui. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estamos em uma época Estamos no verão, né? Não sei ali na sua cidade, não sei no Brasil, mas aqui em Moçambique estamos no verão. Então, mas não acredito que estejam também no verão, porque a diferença é de 5 horas só. Então, estamos no verão e esse tempo também é uma época de muita mosca, gente, muita mosca, muitos insetos. Então aqui simplesmente fica muita mosca. Assim, tipo, como vocês podem ver, a bancada só está suja por causa das coisas que eu estou a usar, né? Das coisas de confeitaria e tudo mais. Como vocês podem ver lá no fundo, não tem nenhum prato sujo, o prato daqui de casa não tem, mas moscas, gente, estão cheios. Então ignorem isso porque é a época mesmo, não tem como. Não tem como, então nós temos que fazer os possíveis, né, para poder cobrir o bolo assim nas pressas, para a mosca não pousar no bolo, porque depois de cobrir o bolo a mosca não pousa no bolo.
Depois de terminar de decorar todos os bolos, fui colocar na geleira para poder descansar. Então, já neste momento eu estava ali a cortar o chocolate, né, que é a cobertura fracionada. Esse chocolate aqui não é aquele chocolate normal que nós compramos nos supermercados e comemos. Esse aqui é cobertura. Aquele chocolate que se usa na maioria das vezes para fazer ganache, para fazer o drip cake e tudo mais. Então, usa-se a cobertura, este que colocamos no banho-maria ou podemos derreter no micro-ondas ou no sol, depende de ti. Mas o mais, tipo, para quem não tem o micro-ondas, pode derreter no banho-maria. Então, esse aqui é o fracionado. Lá no Brasil, chamam mesmo de cobertura fracionada. Eu tenho essa máxima certeza. Então, para quem estiver no Brasil, esse chocolate é cobertura fracionada. Não é o nobre, não é cobertura nobre também. É a cobertura fracionada, aquela mais baratinha. Então, fui recortar. Como o chocolate estava na geleira, estava muito durinho, por isso vocês viram que eu passei muito perrengue para poder cortar. Dali, depois de cortar, coloquei na chávena e depois fui colocar no banho-maria. Coloquei uma panela com água a ferver, dali coloquei a chávena por cima. E, gente, não pode entrar nenhuma gota de água, por favor, não pode entrar nenhuma gota de água, devem tomar este cuidado. Dali, depois de derreter o chocolate, assim ainda quente, coloquei ali na minha forma de silicone para poder fazer aquele chocolate em barra, né? São itens da decoração, fica muito bonito, muito mesmo. Então, depois de colocar ali na forma de silicone, reservei ao lado, dali peguei papel alumínio para poder fazer aquelas texturas bem bonitinhas, né? Eu queria inventar uma moda ali, só que não consegui. Achei que poderia ficar bonito, mas não deu nenhuma diferença. Mas da próxima vez eu vou fazer assim, quando ele estiver na geleira quase a pegar textura, eu faço essa tal moda e vou dizer para vocês o que eu queria fazer realmente quando eu consegui, tá bem? Então, fui colocando ali, aqui onde eu queria fazer a moda. Coloquei o chocolate, depois eu queria fazer umas riscas ali, mas não deu porque o chocolate estava líquido, mas também não me ia dar. Mas ali o que eu tinha que fazer é colocar na geleira, esperar endurecer um pouco, dali colocar, depois vir com essas riscas ali, ir fazendo essas riscas, mas enfim. Então aqui dobrei muito bem o papel alumínio para poder ter essa textura ali no chocolate e ficar uma textura muito bonita, gente. Chamam de textura 3D. Então, é só simplesmente dobrar o papel alumínio, dali, depois de dobrar o papel alumínio, desdobrar, depois de desdobrar, colocar o chocolate, depois começar a espalhar. Não pode ser uma camada muito fina também, porque na hora de desmontar vai se partir muito, vão ficar tipo muito partidos. Então, não é para ficar muito partido aqui, é para ficar desse jeito aqui. Não muito partido e tem que ficar também uma textura meio que normal, não pode ficar muito fino, tá bem? Então, já aqui neste momento já estava a desenformar, coloquei na geleira para poder endurecer e como vocês podem ver aqui, é exatamente essa textura que eu queria. Olhem, gente, textura muito bonita mesmo, uma textura super diferente. Quando você coloca no bolo fica uma maravilha, fica muito bonito, dá um toque muito diferente. Quando você quiser fazer um bolo de chocolate, não pode faltar essas coisas, né? Eu até poderia colocar mais coisas, tipo bombom e tudo mais, mas a cliente não pagou por isso que, infelizmente, só deu para colocar essas coisinhas, mas também ficou bonito do mesmo jeito.
E já neste momento eu estava ali a dar os toques finais, né, da decoração do bolo. Simplesmente coloquei ali a marcação no bolo de cima, que é o tamanho que é o tamanho do bolo que virá por cima. Essa técnica vocês já sabem, né? Aprenderam lá na aula, nas aulas passadas, e tem vídeos aqui no canal, né? Então, é simplesmente isso. Dali, pegas o guindaste, arrasta para frente e colocas no bolo. Depois disso, é só enfiares o cano que ficou por fora. Enfiares no meio, no centro do bolo. E simplesmente assim, fica bem estruturado mesmo.